Vamos trazer aqui agora o Alexandre de Moraes, né? Parece que tem mais uma aí do ministro do STF. O jornal americano The New York Times publicou uma reportagem nesse último domingo, dia 30, sobre a lei aprovada na última segunda-feira, no dia 24 de julho, pelo Parlamento de Israel, que diminui o poder do judiciário no país. O texto diz: muito em jogo em Israel para a Suprema Corte. O destino da democracia. Bom, está escrito pela jornalista Emily Bazelon, que é funcionária do New York Times e pesquisadora sênior da Escola de Direito da Universidade de Yale. E ela traz questionamentos sobre a posição tomada pela Suprema Corte de Israel frente à possível redução de seus poderes, quando, na quarta-feira última, dia 26, anunciou que analisará os pedidos de recurso contra a reforma judicial. Nesse contexto, o texto cita outros países nos quais a atuação do judiciário foi questionada, entre eles o Brasil. Ao falar sobre o caso do Brasil, o jornal The New York Times cita o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O texto do New York Times contém imprecisões. Afirma que o judiciário brasileiro ficou, aspas, sob ameaça, quando nunca houve de fato o risco de juízes serem impedidos de trabalhar. Diz também que Jair Bolsonaro foi atrás do Supremo Tribunal Federal sem especificar exatamente o que desejava informar. Se o ex-presidente fazia críticas ou se perseguiu o Poder Judiciário com medidas práticas e ilegais, segundo diz o jornal, e essa última hipótese não aconteceu. Então é uma fake news. Em tom elogioso e acrítico, o New York Times escreveu assim: na campanha para a eleição de 2022 no Brasil, Moraes, que também era o responsável pelas eleições, que era o presidente do TSE, ordenou a remoção de milhares de postagens em redes sociais para impedir a disseminação de informações falsas e tomou outras medidas extraordinárias para impedir os ataques antidemocráticos de Bolsonaro, que acabou derrotado pelos eleitores. Em nenhum momento a reportagem detalha quais foram as decisões de Moraes e nem se alguns dos vetos do ministro brasileiro a posts nas redes sociais seriam aceitos, no caso, no direito norte-americano, ou se seriam considerados atos de censura, caso fosse lá. Sem elaborar e nem explicar, o jornal diz apenas que alguns elogiaram Moraes como salvador da jovem democracia do Brasil, e outros argumentaram que o magistrado foi longe demais, passando por cima da Constituição. Os leitores não recebem nenhuma informação objetiva para formar algum juízo de valor sobre o caso brasileiro. Da forma como foi redigido, o texto tem um viés claramente pós-Moraes. Bom, essa parte aqui, passando por cima da Constituição, foi a nossa produção que acrescentou, né? Porque lá estava simplesmente assim, longe demais. Foi o que argumentaram alguns leitores, né, segundo o jornal. Ô, Paulinho, como é que você vê esse negócio aqui? Isso aí parece matéria paga ou essa inocência vem por falta de informação dos americanos mesmo? Não, não é falta de informação dos americanos, muito pelo contrário, Santiago. O New York Times é um jornal declaradamente esquerdista, né? Então, muito pelo contrário, eu acho até a maledicência dessa reportagem, porque é uma reportagem maldosa. Primeiro, porque não conhece Israel. Já começa daí. Israel é a única democracia do Oriente Médio. Segundo, porque não conhece a biografia de Benjamin Netanyahu. Já começa daí. Ele foi um general altamente condecorado na época da Guerra dos 100 Dias, na época contra o Egito, teve um irmão morto. Então, ele não conhece nada de Israel. E segundo, Israel não tem nem constituição, já começa daí. São várias leis até teocráticas, essas coisas todas que se misturam e formatam o que é a legislação Israel. Então, eu acho que eu praticamente, assim, particularmente, eu sou a favor das medidas tomadas por Netanyahu. Netanyahu está a favor da defesa de Israel. Né? Ele tem que tomar medidas rápidas e ele, como general, como um homem que já teve na frente de batalha, um cara condecorado, ele não pode permitir que a Suprema Corte israelense vá contra a segurança nacional de Israel.
eu acho que ele está certíssimo. Ele está limitando os poderes da Suprema Corte. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Tanto é que o Likud, que é o Congresso israelense, aprovou a lei. Aprovou, deu esses poderes. Então, quer dizer, quem é essa jornalista para se meter no Estado independente de Israel? Quem é essa jornalista? E quem é essa jornalista para falar esse tipo de coisa da nossa democracia? Ou das medidas que são tomadas no STF? Que, com certeza, lá nos Estados Unidos, seriam medidas de censura extrema. Né? Você colocar jornalistas presos, você colocar 1.000 e poucas pessoas presas de uma vez só por estarem se manifestando, sem individualização do seu devido processo, né? Para colocar até crianças presas, teve crianças presas. Então, quer dizer, quem é essa jornalista que não sabe da realidade mundial? Infelizmente, não é uma matéria paga, não é uma matéria maldosa, uma matéria com viés, realmente, para criar esse tipo de polêmica, né? Então, é uma pessoa que não sabe nada, não conhece nada, infelizmente está numa posição privilegiada, que está sendo jornalista aí no jornal do New York Times, que tem milhões aí de leitores, e a gente está até comentando sobre isso, sobre essa matéria aqui, que para mim, essa jornalista não representa nada. Doutor Maurício, a gente vê que realmente o que o Paulinho está falando com muita substância, né? Porque o mínimo que tem que se fazer, ainda mais um jornal dessa amplitude, que a nível mundial, né, todos leem, enfim, é traduzido para vários idiomas, que vem essa notícia, traz uma desinformação e até, em certo ponto, uma fake news também, né? Porque ela ainda como uma professora de uma universidade, uma figura pública de Yale, né? De repente, uma universidade que tem muita tradição, ela deveria, pelo menos, tentar se inteirar dentro da Constituição do país. Eu acho que é o princípio de tudo. Eu, no lugar dela, faria isso. Se eu estou falando de um país que eu não sei como acontecem as coisas e que estão acontecendo coisas diferentes, a Constituição nada melhor para dizer para a gente o que deva ser feito. Agora, no caso dela, não, ela falou por si só e esqueceu de muitos detalhes, e com isso acaba ela sim desinformando, né? E não, no caso, a notícia em si. Como é que você vê essa questão? É preocupante, doutor? Muito preocupante, viu, Santiago? Eu acredito que não há desinformação no sentido de ignorância de estudo. Eu acho que ela é uma boa profissional, ela deve ter feito a lição de casa, estudou, conhece a história tanto de Israel quanto a história da nossa Constituição Federal. Só que, como muito bem falou, com propriedade e tudo mais, há sim, nesse sistema, esse atual cenário mundial, existe um movimento contra as democracias liberais, né? Principalmente a dos Estados Unidos, que é a maior delas, é a maior representatividade, né? Então, o que acontece? Vocês devem lembrar o que aconteceu com o ex-presidente Donald Trump, que foi suspenso de uma mídia social, que foi achincalhado em todos os grandes jornais, como aconteceu com o Bolsonaro aqui, virou uma verdadeira guerra do sistema de comunicação contra Donald Trump, algo bem semelhante do que aconteceu aqui com o nosso Jair Bolsonaro. Então, me parece que essa reportagem ela tem, sim, uma intenção, um viés ideológico, para tentar legitimar essa conduta do nosso Alexandre de Moraes, que está sendo discutida, está sendo debatida em todos os níveis do direito internacional, como um exemplo negativo. Vejam só, telespectadores, ouvintes, internautas, a Lava Jato foi o maior exemplo de trabalho competente e honesto do judiciário para o mundo inteiro, virou referência para o mundo inteiro no combate à corrupção. Aí vieram esses caras e desandaram, e eles querem legitimar essas atitudes do Alexandre de Moraes, apesar de ter rasgado e desrespeitado a Constituição em vários tópicos, inúmeros deles, principalmente a individualização da acusação, da pena, essa centena de pessoas que foram presas e que algumas que ainda estão, né? Decisões sem que haja lei anterior que a definisse, uma série de situações absolutamente
discrepantes e até gritantes, né? Esse inquérito do fim do mundo, onde ele é vítima, investigador, acusação, não existe em qualquer paizinho medíocre no sentido de conhecimento, economia e tal, tem uma lei que é respeitada. Aqui, não. Então, assim, esse sistema que está tentando manter a esquerda lá nos Estados Unidos, manter a esquerda aqui e tentar, quem sabe, fazer um continente de esquerdistas, está tentando legitimar essa série de desordem praticada pelo Alexandre de Moraes, do meu ponto de vista. Então, tem esse texto que tenta, de alguma forma, legitimar, até fazendo uma comparação com um país sério, mas que também se utiliza de argumentos absolutamente descabidos, principalmente para quem tem uma história como Benjamin Netanyahu e a própria história do país, né, com direito consuetudinário, que faz lá o compilado de normas antigas e que todo mundo respeita. Aqui, nem as antigas, nem as atuais, está virando uma bagunça, Santiago. Então, eles estão tentando legitimar de alguma maneira e, no meu ponto de vista, é um texto absolutamente furado. Ô, Marcelinho, tá faltando você falar alguma coisa sobre isso, né? Porque realmente a gente vê que o nome do Alexandre de Moraes sempre aparece aí na mídia nacional e agora principalmente na mídia internacional. E aparece assim de uma forma muito diferente do que condiz com a nossa Constituição, né? Com as leis do país. Você acha que está tendo uma tentativa de mudança da Constituição por parte do judiciário, porque o que estava acontecendo em Israel era justamente isso que está acontecendo no Brasil, mas com uma diferença. O presidente falou, não, calma aí, o judiciário é um poder, então vocês têm que se comportar como um poder, não entrar no meio dos outros poderes. Mas eu acho que o quesito de honestidade entre os congressistas é muito maior do que aqui. Aqui nós temos a ficha limpa, mas parece que ela não é aplicada em cada eleição como deveria, né? Porque se no caso o senador ou o deputado tem o rabo preso, quem é que vai poder enquadrar ele? É o judiciário. É por isso que tem que ter a ficha, a ficha limpa, né? E ela funcionar. O cara que de repente tiver passagem, independente de ele estar, no caso, em ação lá no pleito eleitoral, ele tem que dar espaço para o suplente. É para isso que existe suplente, até ele ajeitar a vida dele e voltar de novo. Eu vejo assim. Mas no Brasil parece que o cara, quando entra lá, ele fica imune, né, às leis, mas não ao STF. Né? Essa é que é a questão. Como é que você vê esse negócio? Isso aí atrapalha muito, né, o funcionamento dos três poderes, Marcelo? Não, atrapalha bastante. Na verdade, eu vou complementar, né, a fala dos meus dois amigos que estão aqui na mesa. Já falaram com bastante excelência, né? Eu vou entrar na área acadêmica aqui, já que a jornalista é pesquisadora sênior da Escola de Direito da Universidade de Yale. Acho que eu falei certo, né? Se não falei, vocês me corrijam, né? Mas, assim, quem faz uma pesquisa acadêmica, ele já tem que começar, né, colocando em mente que não existe verdade absoluta, né? E para se fazer uma pesquisa sobre o Brasil, né, um Brasil contemporâneo, no mínimo, ela deve retroceder 20 anos, pelo menos 20 anos, e buscar falas do atual ministro, por exemplo. O que o ministro falava sobre as urnas eletrônicas, o que o atual ministro falava sobre o atual presidente, o que esse ministro, né, falava sobre a conjuntura econômica, sobre a Lava Jato, sobre todo o processo econômico, para, em cima desse contexto, ela buscar as falas anteriores, as falas atuais, né? E com essas duas posições, né? Ela aí sim jogar para o seu público uma indagação. Falar qual ministro que nós temos no Supremo Tribunal Federal? O atual ou o passado? É isso que nós queremos saber, né? Porque nós hoje não sabemos qual ministro que nós temos qual ministros que nós temos no Supremo Tribunal Federal. Os ministros que pensam com uma mentalidade da Constituição de 10, 20 anos atrás, ou os ministros que pensam com a Constituição de hoje, exatamente hoje, com as inovações das interpretações.
Então, quando você faz um estudo acadêmico, uma pesquisa acadêmica, né, você não pode já iniciar com uma culpabilização, já não pode iniciar, por exemplo, com qual a importância. Se você já diz qual a importância, você já tá respondendo toda a sua tese, né? Se você diz que é importante, acabou a tese, não tem mais tese. Você não vai pesquisar nada, você já disse que é importante, não é mesmo? Então, quando você vai pesquisar alguma coisa, você tem uma dúvida. E essa dúvida, ela vai ser respondida durante a pesquisa ou vai ser trazida através de uma outra indagação para que você implemente, complemente, vai pesquisando ainda mais para aprofundar o estudo e aí sim você chegar num contexto que possa trazer uma explicação precisa, que não é o texto desse jornal.